Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Recebendo Sandra, nossa intérprete, que muito caridosamente nos cede o seu tempo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Robson, tudo bom? Tudo bom? Com você, como está? Bem, obrigada. Que bom. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre e por ele pedir ao Pai que nos ampare, que nos permita inspirar, que nos permita intuir, porque ele sabe que tudo que nós fazemos é destinado a ele, a sua obra e aos seus propósitos. Por isso pedimos que nos use como vosso instrumento e que nos ampare, que nos permita intuir e inspirar, para que a nossa ignorância seja complementada, corrigida, para que a tua palavra chegue nos corações daqueles que nos ouvem. Dai-nos a vossa divina paz, a vossa divina luz e a vossa proteção, a nós e a todos aqueles que nós amamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todas. Vamos conversar, como todas as segundas, a respeito das reflexões que Joana de Ângeles nos traz, através da sua obra da série psicológica, que consta de 16 volumes. Nós estamos estudando aqui o 11º, e hoje nós vamos para o capítulo 6º desse volume, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Observe, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Para Joana, Jesus é um psicoterapeuta, e para tantos outros, inclusive muitos filósofos e espiritualistas reconhecem isso, que a proposta de Jesus, ela é uma proposta terapêutica. E nesse capítulo 6º, Joana traz nas entrelinhas as razões pelas quais ela tem no Divino Mestre o psicoterapeuta. Observem pelo título desse capítulo que Joana de Ângeles, ela não romantiza a nossa realidade, a nossa existência, e muitas vezes ela parece chocar, porquanto muitos de nós precisamos ser chocados. Chocados no sentido de recebermos aquele choque que restabelece os batimentos da vida,
que coloca a alma de volta para o seu rumo. O choque que restabelece os nossos batimentos. Desgraça real é um tema muito interessante depois de lido. Talvez nos atendo exclusivamente ao tema, tenhamos sentido alguma sensação de aversão por conta desse termo que, para nós, é estigmatizado, é carregado, é pesado. Mas nós vamos ver que não temos razões para isso e precisamos de coragem e de seriedade para que possamos entender a oportunidade existencial que nós estamos tendo. E lógico, somos causadores de todas as causas, de todas as consequências, melhor dizendo, daquilo que virá pela frente. Então, nós somos, muitas vezes, causadores das consequências, dos efeitos que estão por vir. E quando nos aproximamos da mensagem da veneranda Joana de Ângeles, nós recebemos dela as orientações necessárias que nos levam a compreender que, se quisermos uma próxima existência mais leve, com menos sofrimento, nós devemos olhar para o aqui e agora, para aquilo que nós estamos fazendo, para a forma com a qual ocupamos as nossas horas vazias, para os nossos comportamentos, para as nossas reações, para os nossos gestos, para as nossas atitudes, para as nossas palavras, para as interpretações que damos às situações da vida, para a forma com a qual nos relacionamos com o outro e com o conjunto de outros no exercício dos nossos diversos papéis, que passam, não em vão, pela nossa vida, por cada um de nós. Então, Joana, muitas vezes de uma forma bem contundente, e eu faço aqui um parêntese, que para chegar a estudar as obras da série psicológica de Joana de Ângeles, não ingressei nelas na primeira leitura. Admito com muita tranquilidade que tentei algumas vezes, mas a carga emocional é intensa. E eu fechava os livros e fugia deles. Porque nós somos humanos e nós estamos aqui imperfeitos. E para termos conhecimento, para recebermos, para contactarmos com as nossas sombras, com as nossas imperfeições, é preciso antes nos estruturarmos psicologicamente para que possamos trazer à luz da consciência as questões para as quais estamos aqui e pelas quais estamos aqui. Para as quais, porque é para elas que nós estamos aqui com o propósito de iluminá-las, de torná-las claras, de perceber, admitir e receber como meu aquele conteúdo sombrio. E é preciso coragem. Pelas quais, porque são essas questões sombrias, e graças à misericórdia divina, que estamos numa outra oportunidade reencarnatória. Para que o conjunto de experiências dessa reencarnação nos ajude a sentir os efeitos
das vivências e sentindo, transformemos o nosso espírito. Não tem outra via. Joana de Ângeles, ela é direta, ela é objetiva. Os capítulos que ela traz geralmente são curtos. E ela tem como estilo, muitas vezes, trazer-nos a realidade e mostrarmos-nos Jesus. A proposta dele, o comportamento dele, as razões pelas quais ele passou aqui. Nesse capítulo, ela não difere muito do seu estilo, que permeia a sua obra. E não era para ser diferente. Ela não traz a voz dela. Ela traz a interpretação dela do estudo que ela faz da natureza humana, da vida. E a faz corroborada pelas suas diversas e sucessivas existências, reflexionamentos, estudos exaustivos. Joana, em suas encarnações mais remotas, ela simplesmente, vindo no polo feminino, em épocas que não poderia portar livros, nem estudar, nem ler, ela escolhia encarnar como monja, como freira, para ficar nos mosteiros, já que ali eram ambientes protegidos. Ali ela podia estudar, ali ela podia ler seus livros. E hoje ela nos dá uma contribuição fantástica, que a gente encontra ressonância na psicologia analítica, na psicologia de Carl Gustav Jung. Esse foi um breve preâmbulo e acrescento a essa nossa primeira fala que a perspectiva desse estudo é na perspectiva espiritual da imortalidade da alma, no horizonte temporal alongado. Porquanto somos reencarnacionistas enquanto espíritas, esse é o primeiro caráter, e o segundo, imortalistas. Só são esses dois pontos que temos, digamos, que adotamos, não que nos difere, mas assim, só esses dois pontos, principais pontos, que adotamos enquanto espíritas, além daqueles que as demais crenças adotam, né? E é com essa perspectiva da imortalidade e da reencarnação que Joana nos traz os seus conteúdos, as suas propostas, e é exatamente nessa mesma perspectiva, não podia ser diferente, que nós lemos e estudamos Joana de Ângeles. Desgraça real é o tema desse capítulo. Não se assustem, vamos desmistificar, para quem não leu, né, a razão desse tema. Mas antes disso, vamos trazer Jesus aqui, né? Jesus, ele veio com um propósito, e esse propósito atendia a uma necessidade da humanidade à época, porque, como hoje, faltava amor, a lei era de punição, os homens eram insensíveis, legislavam em causa própria, exerciam o seu poder não pautado na justiça, mas nas suas verdades suas que na época atendiam às suas convicções e aos seus interesses. O poder era de titularidade de uma casta, essa casta era nítida, porquanto exerciam poder sobre uma classe de plebeus
que se submetiam ou deveriam se submeter à lei, e que se isso não acontecesse, já que mandava quem podia e os demais tinham a obrigação de obedecer, deviam à obediência, se essa obediência não acontecesse, simplesmente aderiam no fogo do inferno e não alcançariam a salvação, mas também na forma em que ferissem, seriam igualmente feridos, né? Longe de uma proposta reencarnacionista, porque essa proposta de uma perspectiva espiritual alongada justifica a educação como princípio de qualquer legislação, de qualquer efeito, de qualquer consequência. Então, a desgraça real, ela é trazida por Joana de Ângeles de uma forma comparada com uma desgraça que eu me permiti, eu tenho certeza que ela não vai me punir por isso, jamais faria, né? Seu coração é bom. Para ficar claro, para auxiliar na compreensão, eu vou chamar aqui de desgraça reparadora. Joana traz as duas desgraças, a desgraça e a desgraça real. Real não é de rei, mas real aquela que é a verdade, aquela que é inexorável, aquela que é determinada, aquela que é um efeito não manipulável, aquela que realmente acontece, mas não por injustiça, acontece por um efeito natural das leis da vida, que ela também pontuou. Jesus, ele reconhecia facilmente, muito facilmente, através dos comportamentos, o grau evolutivo daqueles espíritos. Jesus chorava. Muitos acreditam que não, mas Jesus chorava. E no tocante a esse tema, Jesus chorava por duas observações, por duas fontes que startavam seus sentimentos. A primeira delas era o sofrimento daqueles que sofriam, não é redundância, para a gente compreender melhor, me dê licença para isso, porque sabia que aquele sofrimento era efeito de uma causa anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquele sofrimento daquelas pessoas que sofriam ali era um sofrimento positivo, com bons efeitos, que produziriam uma boa finalidade, um bom termo. Aquele sofrimento da época, como o sofrimento do agora, ele é um sofrimento positivo, é um sofrimento bom. Porquanto, esse sofrimento repara atitudes, comportamentos, gestos, palavras, maldades que eu fiz. E depois desse sofrimento, já que com ele eu reparo a dor que causei a alguém, depois desse sofrimento, pronto, caminhos abertos para a felicidade. Depois desse sofrimento do agora, não a felicidade na sua plenitude. Ainda estamos na felicidade relativa. Mas depois do sofrimento de agora, depois das dores do agora, caminhos abertos para a felicidade. Reparações feitas com sucesso. Jesus chorava por esses, porque os via sofrer, mas entendia a razão. E geralmente quem sofre não vê a razão. Muitas vezes quem sofre se entende vítima de uma injustiça. E esses não têm o sofrimento
como degraus para essa felicidade prometida por Jesus ao alcançarmos o reino de Deus. Não essa, mas aquela que resignadamente, mas não numa resignação passiva, não foi essa a proposta, resignadamente, porquanto eu compreendo as razões pelas quais e estou maduro espiritualmente para dizer meia culpa, minha máxima culpa. Né? Ou seja, efeitos e consequências daquilo que fui, daquilo que fiz. Estava errado? Não, eu não estava errado. Foi o melhor que eu podia fazer, ainda que com aquele desastre todo. Porque estou num caminho. Eu estou num caminho. E negar que já fomos péssimos, horrorosos, é negar a própria lei natural, é negar o próprio princípio evolutivo. Não são poucas as pessoas que ainda em uma única existência nos dizem assim, nossa, eu em outras épocas teria agido de uma forma totalmente diferente, impetuosa, violenta e agressiva. Observe, essas pessoas muitas vezes estão falando de momentos na mesma encarnação. Então, nós nos transformamos a todo instante. E nós percebemos mais claramente a nossa evolução se ampliarmos a nossa perspectiva, né? O horizonte temporal da existência do espírito. Fica mais claro, muitas vezes, quando extremamos, né? Então, assim, Jesus chorava por isso, porque via aquelas pessoas sofrer, mas Jesus também chorava por um outro motivo. Jesus chorava porque via a humanidade num comportamento, naquele aqui e agora, que eram causadores de infelicidade e de sofrimentos futuros. Vejam, duas as razões das lágrimas do Divino Mestre, do sangue do Divino Mestre. A primeira delas é porque via as pessoas sofrendo por efeito do que causaram, dos seus comportamentos anteriores. E via também comportamentos, aqueles que não sofriam, aqueles que não choravam, aqueles que não sentiam dores, e faziam as maldades, exerciam os poderes para fins ilícitos, para interesses pessoais, com sacrifício dos demais humanos. Jesus observava aquele comportamento e chorava porque sabia que os efeitos seriam desastrosos. Eu espero estar conseguindo mostrar aí duas temporalidades das lágrimas do Mestre. Né? Ele chorava pelos que sofriam, causas passadas, e choravam pela alegria do comportamento indevido que produziriam consequências futuras. Jesus transitava nos dois planos. Né? Jesus pregou o respeito às leis. Com relação a esses que choravam no aqui e agora de Jesus, por causas anteriores, deu origem ao que veio no Sermão da Montanha com os bem-aventurados, as bem-aventuranças, né? Foram observações daqueles que choravam, que sofriam naquele momento. Porque é desses bem-aventurados o reino dos céus, porque estavam no sofrimento que os levaria a uma reparação e os efeitos de um caminho aberto para a felicidade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição em meu nome. Bem-aventurados esses 11 sofriam naquela época, choravam naquela época, contemporâneos do Divino Mestre. Agora, um outro grupo sorria, o falso sorriso, como diz Joana de Ângeles nesse capítulo. Eles se locupletavam com uma alegria proporcionada com a miséria, com a subserviência, com o sofrimento, com a dor, com aquilo que foi usurpado das outras pessoas, dos outros seres humanos. Então, esses, enquanto os bem-aventurados choravam, esses sorriam.
mas sorriam às custas do ser humano. E também fazia Jesus chorar, porque Jesus já sabia o que aconteceria a esses lá na frente. Então, é nessa perspectiva espiritual da imortalidade que Joana traz esse tema, desgraça real. Né? Então, assim, Jesus trouxe a proposta de respeito às leis da vida e de respeito aos valores humanos. Quando Jesus disse à cruz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, Jesus sabia que aquele comportamento, eles não sabem o que fazem, não estavam matando um Deus, não, era um homem ali. Mas eles não sabem o que fazem por conta dos efeitos futuros, porque o mal feito a um ser humano, a uma vida humana, produz desespero, inexoravelmente. E quando esse mal recai sobre um homem justo, como diz Joana, aí eu vou pegar por empréstimo do direito, nós temos aí um agravante. A nós não é dado o direito de desconhecer a lei, nem a dos homens, nem a de Deus. Né? Porque temos a consciência que nos faz escolher e que nos levam ao caminho daquilo que estivermos procurando. E se procurarmos as leis de Deus, encontraremos. Então, a ninguém é dado o direito de desconhecer também as leis de Deus, as leis naturais. Né? Então, nós temos aí leis de causa e efeito. Né? Nada é à toa, nada é por acaso. A sabedoria popular muitas vezes diz que aqui se faz, aqui se paga. Não necessariamente aqui se paga o que se fez. Aqui se faz, mas aqui se paga ou aqui ou mais adiante. Mas uma coisa é certa, não há como não pagar. Pagar é um termo que eu uso para auxiliar a compreensão. Mas o nosso pai, ele não é cobrador. Ele não cobra, ele educa. Né? Então, quando a gente diz aquele mal que fazemos não há como não pagarmos, o processo evolutivo vai trazer a moeda da dor para nos educar ou a moeda do amor para nos educar. Então, nós escolheremos. Né? Então, veja, Joana de Ângeles evidencia também que ela traz como uma tentativa de explicar o mal que a humanidade fazia e que está presente hoje quando os homens, sexo biológico masculino, eles são castrados nos seus sentimentos e ainda hoje se observa a sociedade dizer homem não chora, né? Sensibilidade é coisa de mulher, não é isso? Isso ainda é proferido nos dias de hoje. E Joana de Ângeles evidencia isso, né? A medicina, já na época, dizia que não, é preciso se separar. Um médico, ele jamais pode sentir a dor do seu paciente. Será que tem alguma coisa em comum hoje? Sensibilidade não é coisa de homem. Naquela época já se dizia isso, na época de Jesus. É por isso que os homens, sexo biológico masculino, eles tinham que exercer o poder e não chorar. E exercer o poder sem pena nem piedade sobre o outro. E eles se protegiam no próprio poder porque se diziam imaculados, já que as leis eram feitas para assegurar os seus interesses e também para protegê-los na permanência do exercício do poder. Ótimo, né? Melhor dos mundos. Tem alguma semelhança hoje? O mundo está em evolução. A gente não pode dizer que isso que Joana está trazendo acabou, né? A gente pode usar o gerúndio, está acabando.
porque o mundo está evoluindo, o mundo está se transformando. Mas eu não sei, é possível que ainda existam semelhanças, né? Na prática trazida por Joana de Ângeles na época de Jesus. Então, veja, né? Jesus traz os bem-aventurados, aqueles que choraram na época dele por causas anteriores. Jesus chorava por aqueles que adotavam comportamentos maléficos a outros humanos, porque sabia que estariam produzindo efeitos posteriores, efeitos desesperadores, como diz Joana de Ângeles. Jesus pregou respeito às leis da vida. Quando Jesus diz, antes de depositares tua oferta no altar, volta e reconcilia-te com teu irmão enquanto estão no caminho. Jesus sabia o que ele estava dizendo. Olhe, não produza sofrimento para o futuro. Reconcilia-te agora, resolve as arestas, paga o que deve, né? Se redima. Entende? Esse alerta foi um alerta da vida, né? Foi um alerta sobre os valores humanos. Não fique devendo nada a outro humano. E nós não estamos falando de dívidas materiais, não. Muito embora elas também, mas dívidas morais, espirituais. E falamos aqui da insensibilidade emocional, cuja sensibilidade não era permitida aos homens da época. E, lógico, sem sensibilidade, não via o outro como outro, não via o outro como igual, não via o outro como humano, não via o outro com os mesmos direitos. Tá? Então, Joana pontua e acentua que a sensibilidade castrada do ser humano no sexo biológico masculino é estimulante para um exercício de um poder nocivo contra o outro. Agora vamos ver desgraça e desgraça real. Eu vou tranquilizar os corações daqueles que nos ouvem, porquanto desgraça real é exatamente aquelas vividas depois dessa existência, como efeito das dívidas contraídas nessa existência, nesse aqui e agora, nesse instante. A desgraça real é aquela sofrida por aqueles que agora praticam crimes contra a vida humana. Não é só crime de morte, mas crimes. Eu vou usar crime para todo e qualquer desrespeito a um outro humano. A um outro humano. Todo e qualquer desrespeito a um outro humano acarreta uma dívida, um endividamento espiritual para com aquele a quem eu destratei. Uma dívida para com aquele de quem eu tirei alguma coisa. Uma dívida para com aquele com quem eu fiz chorar. Eu fiz o mal. Robson, eu ainda sou capaz de fazer o mal, porque estamos num processo evolutivo, como você insistentemente diz. Claro, nós sabemos disso. Nós espíritas também fazemos o mal, nós fazemos chorar quem mais amamos. Vou pegar carona aqui na seriedade, na contundência da irmã Joana de Ângeles e vou dizer assim mesmo. Agora, nós espíritas, enquanto espíritas, aqueles que não são somente simpatizantes e que veem a doutrina espírita um pouco afastado e que começam a se aproximar, ou aqueles que a negam, estamos falando, quando falamos de doutrina espírita, estamos falando de ciência, né? A física quântica já, através dos laboratórios científicos, no rigor científico, no rigor da ciência, já explica a doutrina espírita, né? Os fenômenos trazidos na doutrina espírita. Vamos lembrar que eu não sei aqui quando vocês ouviram pela última vez a palavra paranormalidade. Paranormal. Deve ter muito tempo. O que é aquilo?
Enquanto a ciência não explicava, tudo que ela não explicava, todos os fenômenos não explicados pela ciência, estavam num conjunto rotulado de paranormal, ou seja, fora do normal. A ciência vai explicando, vai explicando, vai explicando, e esse paranormal vai emagrecendo. Hoje, o que está lá dentro? Praticamente, para a nossa existência, né? Para a nossa curiosidade, está dentro do paranormal praticamente nada, né? Porque hoje, praticamente, tudo é explicado pela ciência, tá? Então, assim, essa desgraça, essa desgraça real, é a desgraça das próximas existências. São os tormentos vividos pelas próximas existências. Para quando nós, que ainda fazemos a maldade, levarmos isso como dívida, não repararmos aqui mesmo. E eu estava dizendo que, ainda que espíritas, nós fazemos o mal, porque isso está no nosso inconsciente. Nós contrariamos a essência divina, a natureza humana, quando fazemos o mal, mas isso ainda está presente na gente. Senão, não estaríamos aqui no segundo mundo da escala evolutiva. Segundo, tem mais dois para chegarmos ao quinto, né? Então, assim, nessa imperfeição, nesse grau evolutivo, ainda predomina o mal e nós temos o mal ainda dentro de nós. Estamos num processo de integração dos polos, bondade e maldade, nesse tema. Agora, nós espíritas, com a perspectiva da imortalidade, do processo reencarnatório, do processo evolutivo, do espírito, 8 bilhões de encarnados, 8 bilhões de espíritos singulares com a sua história única, nós já exercitamos a prática de ver no outro encarnado, naquele corpo que dialoga, que conversa, que troca com a gente, um espírito ali dentro. Então a gente olha nos olhos e vê a alma, e vê o espírito. E quando a gente vê o espírito, a gente vê que nós estamos do mesmo jeitinho que ele. Se tiver diferença, muitas vezes ele está mais avançado do que a gente, e em outros relacionamentos a gente percebe que aquele espírito está um pouco atrás. Para os que estão mais avançados, eu colo nas canelas dele. Para os que estão mais atrasados, eu estendo a minha mão, compreensivamente. Mas muitos de nós ainda julgamos. Quando vemos alguém num atraso significativo, nós julgamos. Condenamos e muitas vezes até executamos a pena sobre eles e nos afastamos deles. Mas se olhamos o outro como espírito, e isso é um exercício possível a todos, nós adquiriremos a facilidade de compreender o outro, de compreender as razões do outro. É exatamente isso que faltava. E foi exatamente isso a razão pela qual Cristo veio, né? Então, a desgraça, que eu chamo de desgraça reparadora, e coloco esse termo, não é de Joana, porque assim, ela fala na reparação, ela diz que essa desgraça ela é boa, ela é positiva, ela tem aspectos positivos, porquanto proporcionam um caminho para a felicidade plena, né? É como se fosse o último sofrimento, mas não é o último do último. É o último para essa encarnação, muitas vezes. Esse sofrimento é todo acontecimento da desgraça reparadora, todo acontecimento funesto, desonroso, palavras de Joana que eu preciso transcrever, eu preciso trazer aqui, né? Eu não teria palavras para ser tão explícito quanto ela, não cheguei nesse ponto. Que aturde e que desarticula os sentimentos, conduzindo a estados agudos e desesperadores. Contrariam as aspirações do ideal de bem. É aquilo que a gente espera viver bem a vida inteira, mas vem uma tombada da vida e a gente cai em tormento. Mas observe assim, por que eu diria que seria uma desgraça reparadora? Porque é uma dor decorrente de uma reparação, né? Do infrator que fui ontem, que estou vivendo um infortúnio hoje para bênçãos amanhã. Por que desgraça reparadora? Porque esse infrator eu fui antes.
E hoje estou sofrendo uma dor reparadora para que as bênçãos me cheguem amanhã. Esse antes reencarnações anteriores, esse hoje é a presente, é o aqui e agora, e bênçãos do amanhã, as próximas reencarnações no caminho evolutivo. O que é que traz de diferença para a desgraça real? Olha só, enquanto a desgraça reparadora ela é do infrator de outrora, e o sofrimento está no agora, mas as bênçãos estão no amanhã, no logo depois, a diferença para a desgraça real é que a posição do infrator é aqui agora. Desgraça reparadora, o infrator é o que fui, desgraça real, o infrator é o que sou, se for, né? Porque o infrator, sendo infrator agora, contrariando as leis divinas, as orientações de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós, atuando como infrator agora, colecionando dívidas, prejudicando o outro, e eu vou ler aqui a lista que Joana traz, né? Causar a infelicidade alheia, trair a confiança do outro, caluniar, investir contra os valores éticos do próximo, o outro está num princípio de retidão e nós induzimos ele a um erro ou a uma maldade, semear desconforto ou sofrimento na vida do outro, causar sacrifício ou expor o outro a um ridículo, prazer gerado pela insensatez de não admitir que estou prejudicando alguém, agir insensatamente, ganhos desonestos. Será que a gente convive com isso hoje? Aqueles ganhos que a gente silencia, olha para um lado, olha para o outro, acha que ninguém viu, não sabe que o pai está vendo, e a gente leva para casa e usufrui desse que é de alguém, não é meu por justiça. Posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas. Olha aí o poder da época de Jesus, que muitas vezes permanece hoje e é mal usado. Triunfo que resulta de circunstâncias, mas para outrem. Tesouros acumulados sobre a miséria alheia. Sorrisos de embriaguez dos sentidos, né? O ego muito forte, falando aí que eu estou sempre certo e que mereço, né? Esse sorriso quando o outro, mesmo que, ainda que o outro venha a chorar. Desperdício e abuso ante tanta miséria. Olha só, muitas vezes tudo isso está no nosso cotidiano e é nosso, né? E nós estamos aprendendo o que estamos aprendendo hoje aqui, não é para sair julgando o outro, nem buscando isso aqui nos outros, não, viu? É para buscar em nós, deixa o outro por conta do outro, né? Isso aqui é para nós, segredo, ó, é para nós. Isso aqui não é para procurar essas coisas no outro, é para procurar em mim, com coragem, com seriedade. E olha só, aí eu trago o senso comum, quem procura, acha. E feliz daquele que ache. E feliz daquele que encontrar tudo isso em si mesmo. Porque será oportuno para transformação, para admitir realmente, até hoje eu fazia isso. Mas como hoje vai até meia-noite, eu já não farei mais ainda no dia de hoje. Percebe? Esse é o propósito. Sorrir na loucura da posse. O apego, meu Deus, por si só já é gerador de sofrimento, né? Imagine quando mal utilizado esse apego. Se locupletar sobre os bens da infâmia e da cobiça. Ser aplaudido pelas massas e anatematizados pela consciência, né? Esses são os fatores propiciadores de efeitos desastrosos no porvir, no devir, né? No amanhã. Então, quem são esses que sofrerão a desgraça real? São os infratores de hoje produzindo os infortúnios de amanhã, né? E o que virá no amanhã? Angústias exacerbadas,
solidão, deformidades de toda ordem, lágrimas, falta aquilo que porventura precisaremos, tormentos, né? E aí Joana alerta: se o seu autor, esse infrator de hoje, não conseguirá fugir da própria consciência e não conseguirá também fugir da consciência cósmica, né? Então, assim, a gente pensa que tá tudo bem, a gente pensa que a gente faz uma maldade a alguém e desconsidera o que Jesus nos disse há 1.800 anos, há 2.000 anos, 1.800 que fica a codificação, né, de 1860. Mas, assim, a gente está esquecendo disso, que não contraia dívidas, né? Antes de depositar de tua oferta no altar, volta e reconcilia com teu irmão. A gente não dá atenção a isso e faz a maldade. A gente dorme sorrindo, enquanto o outro perde a noite chorando pelo sofrimento que causamos, porque ele foi vítima do nosso julgamento, porque ele foi vítima do nosso poder, porque ele foi vítima do conhecimento que eu tenho e ele não tem, e eu coloquei para baixo. Ou, subliminarmente, né, eu fiz ele se sentir inferior, me orgulhei de saber o que sei e faço um uso indevido dos recursos que a misericórdia divina me concedeu por empréstimo, nada disso é nosso. Nossos livros não são nossos. Joana de Ângeles nos chama a atenção para a transitoriedade do corpo e para a perenidade do espírito. Então, assim, vamos nos lembrar que o corpo é transitório, mas que o espírito é permanente, é imortal. E aquilo que fazemos vestidos com esse corpo não extinguirá os efeitos, as consequências, quando desencarnarmos. Porque a responsabilidade não é do corpo, a responsabilidade é do espírito. Ele leva os louros da evolução, das resistências que ele conseguiu alcançar, das renúncias às maldades, das renúncias aos prazeres efêmeros, passageiros. Esse louro ele leva, mas também aquilo que não foi bom, ele também leva. Agora sim, mas Robson, me explica aí esse negócio, como é a lei da vida faz sofrer, a lei natural, a vida humana, como é que funciona esse negócio aí? As leis naturais, as leis divinas, as leis da vida, elas têm uma propriedade de construir uma ordem e harmonia no universo. Nós espíritas ainda fazemos maldades, ainda julgamos o outro, ainda estigmatizamos e rotulamos o outro, verdade seja dita, né? Estamos aqui para evoluir. E se negarmos essa realidade de nós mesmos, se negarmos o verdadeiro eu que sou, não tem evolução. E não adianta, né? Porque o Pai está vendo, os espíritos do alto estão vendo, nossos anjos da guarda estão vendo, né? E não está rindo, não, né? Ele está dizendo, não está rindo, não, está triste, né? O Pai está triste, os espíritos superiores estão tristes quando a gente não assume as nossas falhas, o grau evolutivo em que nos encontramos, as mazelas e as maldades que ainda fazemos, os julgamentos, os rótulos que atribuímos, as dificuldades que colocamos nos passos do outro, né? Aquele princípio do primeiro eu no pirão pouco, meu Deus, primeiro o outro no pirão pouco, porque Deus haverá de me alimentar. Então, assim, as leis da vida estão aqui para dar uma ordem, uma harmonia. Se eu faço a maldade
O espírita, quando faz a maldade, ele tem ele percebe muito rapidamente e caminha em direção à reparação. Mas mesmo que eu me arrependa da maldade que fiz, da dor que fiz o outro sentir, e vá a ele, peça perdão, e que nas condições normais de temperatura e pressão ele me perdoe, eu não estou isento da dor. Eu não estou isento de sentir a dor que fiz o outro passar. Não adianta mais. Né? O mal feito, a palavra dita, não tem jeito. O sofrimento que causarmos, precisaremos. Porque só a dor é capaz de me transformar. E eu não posso, não tem como modificar o nosso espírito, elaborar as nossas sombras sem sentir a dor que fizemos sentir. Né? Então, a dor que eu provoco no outro, eu vou precisar sentir a dor. Eu ainda tenho a dor do remorso nessa encarnação. Poxa, que bobagem eu fiz. Eu não deveria ter feito aquilo. Que maldade, ele não merecia isso. Já foi. Já foi. Na teoria, eu sei. Eu estou sentindo uma dor aqui da angústia pelo mal que fiz. Mas não se assemelha à dor que o outro sentiu com o que eu fiz. E essa dor que o outro sentiu com o que eu fiz, eu precisarei sentir. E essa é a lei da vida. Então, quando Jesus disse, faça pelo outro aquilo que gostaria que fizesse com você, ele sabia o que estava dizendo. E a gente se fez de desentendido. Né? Então, Joana traz algumas recomendações para que a gente não precise, porque, Robson, como é, todos nós iremos para os umbrais, nós temos que, inexoravelmente, no nosso caminho evolutivo, passar pelos umbrais? Não. Não. Não necessariamente, depende de mim, depende dos meus atos, depende do meu estudo, depende do meu comportamento, depende de como vejo a vida e depende de como vejo o outro e me relaciono com o outro. Não necessariamente os umbrais é um estágio para todos nós, para alguns. Né? Então, assim, Joana nos alerta que, olhando para o agora, veja, eu vou recapitular aqui, aquele sofrimento de hoje é benéfico, é criativo, porque está abrindo os caminhos para a felicidade plena, caminhos para o reino de Deus. Né? Aquele infrator de antes sofre hoje para bem no amanhã. E Joana está dizendo, se você não quiser ser ou sofrer a desgraça real nos seus passos posteriores, ela traz uma recomendação aqui, né? É preciso desenvolver o sentimento de humanidade, o sentimento de compaixão, paixão pelo outro, pela dor do outro, buscar sentir, não é adotar nem tomar do outro para si a dor do outro é do processo dele, mas a compaixão alivia a dor que o outro sente. Desenvolver o princípio da solidariedade humana, multiplicando os bens acumulados, distribuindo equanimemente aquilo que lhe sobra, proteção e ajuda mútua entre irmãos, inteirar-se e ver o outro como o mesmo espírito de direitos e desincumbência de deveres do mesmo modo. Desenvolver a nossa capacidade de viver com, de conviver, de viver junto, exercitando, antes da tolerância e da paciência, que é efeito, é secundário, a compreensão, que é primário. Nós só toleraremos e só seremos pacientes se antes compreendermos, né? Se antes compreendermos o outro no seu comportamento. Desenvolver a capacidade de entender com o outro, de fraternidade,
ver as palavras de consolação mais que medicamento, né? As nossas boas palavras muitas vezes curam o outro. São poucas enfermidades, olha as coisas psicológicas que Joana de Ângeles traz aqui. São poucas as enfermidades que resultam da somatização de conflitos, né? Então, o que são as enfermidades? São expressões somáticas dos nossos conflitos, né? Quando ela diz que essas enfermidades são somatizações, ela traz também a informação de que as nossas emoções precisam ser expressadas, né? Nós não podemos jamais silenciar as nossas emoções. E ela diz uma coisa interessante: asfixiar as emoções, anular os sentimentos, conter o sentimento diante da dor do outro, provoca neurotização, debilitação e autodestruição, inexoravelmente. E ela traz esse ponto aqui, mostrando que precisamos expressar o nosso sentimento, principalmente os homens que ela traz nesse capítulo, o sexo biológico masculino, que chore, mas também que acolha, que afague, que acalente, que se sensibilize, que não perca a sua capacidade de se indignar, mas que seja humano em essência, e é da essência humana o sentimento, a sensibilidade, que não é vergonhoso e que não ouçamos nem internalizemos essa ideia de que não se pode sentir. Devemos expressar aquele sentimento que vem de dentro, né? Eu espero que o estudo da desgraça real tenha provocado uma, digamos assim, uma problematização dentro de todos nós, para que a gente se sinta convidado a olhar o nosso aqui e agora. A proposta de Joana não é fazer regressão, como muitos pensam, eu quero saber o que foi que eu fiz e quem fui na vida passada. Não importa, não importa. Não importa buscar a causa, não vai ajudar em absolutamente nada, eu posso assegurar isso. Agora, precisamos olhar para o nosso aqui e agora, o que estamos fazendo, como estamos sentindo, como estamos nos relacionando, qual é a qualidade dos meus gestos, qual é a qualidade das minhas atitudes, o que é prevalente nas minhas palavras, como é o meu comportamento, o que eu faço com o outro, que modelo de relacionamento eu adoto, o que eu faço com aquele que pensa diferente, que age diferente, que não é igual a mim, porque jamais seria. O que eu faço com essas singularidades? É para isso que nós devemos olhar agora e lembrar sempre das palavras do Divino Mestre, né? Que não acumulemos dívidas para as próximas encarnações e que façamos um balanço na vida atual para, se encontrarmos alguma dívida, enquanto estivermos no caminho com o nosso credor, que a gente faça a devida e justa reparação, né? Para bem de nós mesmos, que desenvolvamos as nossas sensibilidades e que olhemos o outro como pessoas humanas, seres humanos, que somos a imagem do Criador. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de irrigar para que ela venha dar bons frutos. Sandra, gratidão imensa a você. Professora Giovana, que está aqui, a minha professora de Libras, gratidão imensa também. E a todos aqueles que puderem até divulgar, né, esse espaço para que o bem chegue a outras tantas pessoas, inclusive da comunidade surda. Um beijo no coração de todos e um abraço na alma. Fiquem com Deus.